Quando o assunto é mestre RPG, normalmente pensamos em uma pessoa guiando uma história com o mundo inteiro. Mas quando tem 2 mestres na mesma mesa, isso funciona? Será que vale a pena? A resposta, de certa forma, curta é que depende. A longa é o que a gente vai conversar agora. O que é uma mesa com 2 mestres? Ter 2 mestres em um RPG significa que a responsabilidade de conduzir a história e as regras do universo contra um todo é dividida para 2 pessoas. Isso não transforma a mesa num caos, necessariamente, mas exige uma estrutura bem clara e definida. Na prática, esse formato funciona muito melhor do que quando os 2 mestres são mais experientes. Ou seja, não pelo elitismo, mas porque é preciso lidar com o improviso, sincronia e tomada rápida de decisões. A sintonia entre os mestres é um coração no processo. Eles precisam confiar um no outro, entender como cada regra narra e reage e conduz com as regras e com as cenas. Uma forma, talvez, de fazer isso é dividir, de certa forma, as funções em uma mesa e a outra. Por exemplo, um mestre cuida das regras mecânicas, regras e rolagens, o outro foca mais na narrativa e vice-versa e outras coisas. Depois disso, eles podem trocar os papéis em tempos em tempo. Outra abordagem é dividir os personagens, tipo, alguns NPCs ficam sob tal mestre e outros ficam para outro e vice-versa. A maior vantagem é simultaneidade. Se um grupo se divide, os mestres também podem se dividir. Em vez de uma fila para fazer ações, eles podem se dividir para cada um fazer uma ação. Isso funciona bem melhor se for numa mesa online, né? Porque cada um se divide em um AK e vai fazendo as ações simultaneamente e passando as coisas pelo privado um do outro. Coisas que não podem acontecer, que mesmo, né, com 2 mestres, a mesa não pode virar um debate ao vivo, nada de discussões sobre regras e discordâncias entre os próprios mestres e jogadores. Toda decisão interna deve ser combinada antes da sessão. Os 2 mestres sem sintonia transformam isso numa disputa e numa plateia sem sentido e um grupo completamente perdido. Se os mestres não têm confiança mútua, estilos incompatíveis ou pouca experiência, o formato pode tender a desandar. De certa forma, as dicas sobre isso seria combinar coisas antes da sessão, criar sinais discretos entre, né, os mestres para evitar confusão, ter um documento de regras narrativo compartilhado, não competir e sim colaborar e deixar claro para os jogadores como o formato funciona. Então, de certa forma, vale a pena fazer isso? Sim, contanto que, né, tem uma ferramenta, e isso de certa forma é uma ferramenta muito poderosa, mas precisa ter tudo extremamente organizado para não ser algo mal conduzido. E bom, se você quer saber mais sobre minhas opiniões e sobre o meu universo de RPG, entre no meu canal e que Canvas esteja com você.